Nosso próximo painel, então, que vai falar sobre gestão, governança no agronegócio, um tema fundamental também para todos que atuam dentro e fora da porteira, para nós termos cada vez mais eficiência dentro do agronegócio. E você que está nos acompanhando pelo Palco Futuro Fértil, o canal 5, nós daremos sequência agora na nossa programação, que até então estava de forma simultânea, agora volta-se a divisão de palcos para nós prosseguirmos com a nossa programação agora, para todos vocês que estão nos ouvindo. Nosso muito obrigada por participar do nosso Global Agribusiness Festival, marco na história do agronegócio. A gente vai ter o nosso próximo painel aqui no Palco Futuro Fértil sobre gestão e governança no agronegócio, um tema fundamental para todos que atuam neste setor tão importante para o nosso país e para o mundo. A importância do Brasil, o agronegócio brasileiro em todo o mundo, que é bem conhecido por nós também, sabemos aí do potencial que temos cada vez mais e por isso falar sobre gestão e governança no agronegócio é fundamental. Vamos então seguir aqui o nosso moderador, como eu disse, será o sócio e head de agro do Investment Banking da XP, Pedro Freitas, que já está no palco, e enriquecem e complementam esse debate os painelistas convidados, o CEO e sócio fundador do AgriConnection, Flávio Mata, o sócio da Demarest Advogados, José Dias, e o CFO do Jalles Machado, Rodrigo Pena. Sejam muito bem-vindos, nossos painelistas, e com a palavra eu passo para você, Pedro Freitas. Um ótimo painel a todos. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde aos amigos aqui que estão no painel junto comigo. Júnior, tá dando para ouvir? Então tá. Olha o Marcão aí. Bom, me apresentando, eu toco agronegócio dentro do Banco de Investimentos da XP. E normalmente minha principal função é conectar empresas, boas oportunidades aos investidores, né? E a governança é um tema central quando a gente fala sobre essa atividade, né? No final, o investidor ele quer entender onde ele está investindo, ele quer entender os números, ele quer entender a empresa, ele quer entender as informações. E quanto mais transparência você tem, quanto mais você consegue mostrar isso de uma forma clara, mais valor isso gera para a companhia, né? E aqui eu trouxe alguns amigos para poder contar um pouquinho de causo de cada companhia e contar como é que isso é visto dentro dessas empresas, né? Eu vou apresentar e daí eu começo a jogar as perguntas. Eles queriam combinar as perguntas, eu não combinei, tá? Não tem pergunta combinada aqui. Bom, vou primeiro apresentar o Rodrigo da Jalles, que Jalles Machado, para mim, é uma companhia que, antes de ser companhia, já tinha governança, então esse é o caso que a gente vai abordar, né? Ah, você vai ter uma companhia do quê? Não, eu não sei, mas eu vou fazer a governança antes. Foi isso que eles fizeram, né? Aqui do meu outro lado, aqui, o Flávio é um que me encontrou, conheci ele falou, minha companhia tem 1 ano. Falei, ah, legal. Que tamanho ela tem? Estou faturando 300 milhões. O que você faz? Eu vendo insumo. Falei, que mais? Eu vendo insumo. Que mais? Eu vendo insumo. Falei, tá, e balanço para você me mostrar? Não tem, eu vendo insumo. Eu falei, não, vamos ajeitar a casa. E aí ajeitou muito a casa. Então acho que é um caso diferente aqui de empresa que cresceu muito do lado da venda, nova, e se disruptou e em pouco tempo teve que correr atrás de governança. E vem correndo dia a dia e tem a cabeça aberta para correr atrás de governança, né? E aqui o Zé, acho que se eu fosse perguntar para qualquer um aí e a gente pudesse ouvir vocês perguntar qual que é o advogado dos 4 aqui, vocês iam saber, né? Qual que é o advogado. O Zé aqui é advogado, amigo nosso, como é que é? Managing Partner, né? Managing Partner do Demarest. Esse é o termo chique de CEO de escritório de advocacia. Ele, enfim, eu acompanho bastante o trabalho dele. Acho que tem várias empresas, várias famílias que ele acompanha do ponto de vista jurídico, de transformação de governança, de ajudar a turma a arrumar a casa. E acho que ele vai poder contribuir também muito aqui com o nosso painel, tá? A ideia é ser um bate-papo. Então, assim, enquanto um estiver falando, a gente vai interrompendo e vai dando exemplo da empresa de um para o outro, da experiência jurídica, da experiência do setor financeiro. Mas eu vou começar aqui por ordem de idade na governança com o Rodrigo, tá? Tem até aqui acionista do Rodrigo ali, vem no estatuto certo aqui com a governança que vai ser passada, né, Júnior? Rodrigão,
por quê? Assim, eu conheci vocês em 2014. Eu conheci vocês. E quando a gente conheceu vocês, hoje é uma usina, né, gente? Vai moer quanto esse ano? Vamos moer 8.200.000 que a gente divulgou o guidance. Tá, quando eu te conheci devia ser mais ou menos 3, né? 3,5. Tá? 3,5. 3,5, né? 2014. Então assim, você fala, pô, uma usina 3,5, não é pequena, mas não é grande, né? Tá lá no interior, o agronegócio era mais distante da Faria Lima na época. E, pô, uma usina com rating, com conselho, com balanço auditado já não sei há quantos anos. Você fica surpreso, né, de encontrar isso, né? Rodrigo, por que a governança ela veio na Jalles antes mesmo assim do mercado cobrar, né? Porque normalmente o que a gente vê é o inverso. A gente fala assim, ó, a turma precisa do dinheiro, então faz governança para ter o dinheiro, né? Normalmente é o caminho mais natural. No seu caso é um negócio que vem lá de trás, né? Se você puder comentar esse início, o que vocês fizeram e por que isso aconteceu, seria legal. Não, ótimo. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui, viu, Freitas, o convite da XP, da Datagro, né, para a gente estar aqui hoje compartilhando um pouco, cumprimentar aqui os companheiros aqui, Zé Dias e Flávio. Um prazer estar aqui com vocês. Então, a Jalles, ela é uma companhia que já nasceu uma sociedade. Desde o início ela era uma sociedade. Que ano? Em 80 foi a fundação e em 83 a primeira safra. E sempre houve uma preocupação da empresa em ter transparência com o acionista. Então ela já começou com uma empresa em 83 foi a primeira safra, em 87 era uma empresa pequena ainda, começou a fazer auditoria, né, para dar mais transparência e a gente ter condição. Na época, 87, eu não era nascido, então desculpa, tá? Mas a auditoria já era por essas empresas internacionais de renome? Como é que já era auditoria pela Price na época, era então, em 87, uma das... você já tinha auditoria da Price? Já tinha auditoria. Então isso foi a cabeça lá dos fundadores, né, do Otávio Lage, do Otavinho, que foi executivo na empresa quase o tempo inteiro, de ter essa cabeça de transparência com os acionistas e com o mercado desde o começo. E a gente, ao longo do tempo, a gente sempre teve essa preocupação, porque a gente via que o fato de você dar mais visibilidade para o negócio acaba te trazendo sempre uma força a mais para você melhorar sempre. E a gente foi evoluindo nessa governança, né? A gente, em 2012, a gente começou a fazer auditoria trimestral. A gente, logo em seguida, em 13, criamos uma área de RI, relações com investidores, para ter mais proximidade com o mercado. Mas calma, você não era aberto, você não tinha exigência de CVM para ter área de RI, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha lá os seus sócios e era isso. Nem CRA tinha feito ainda, né? Não. E agora, o que foi a ideia, né? Na época, a gente viu o nosso setor, era um setor que passou por uma crise nesse período aí que foi de 2009, 10 até 2015, 16, e a gente percebeu quando o investidor, né, o credor, ele está preocupado com o setor, quanto mais transparência, mais rapidez nos dados, mais disclosure dos dados, melhor é para ele conhecer a empresa e ter a segurança de poder fazer negócio com ela. Então a gente viu nesse caminho um caminho de melhorar e foi o que acabou possibilitando, em 2014, da gente entrar no mercado de capitais, que também foi sendo uma semente para tudo que veio pela frente. Então, a gente acha que, independente de ser capital aberto, né, a questão de ter governança, de ter uma transparência com o mercado, de dar visibilidade para o negócio, é bom para o negócio. O que é o custo? O custo é pequeno, os benefícios são muito maiores. Isso também ajuda a dar perpetuidade para o negócio. Passar aqui para o Zé, aqui a gente tem o Flávio, né, que é uma partnership, né, é uma empresa que vocês montaram, e está correndo atrás de governança, né? Mas o que eu quero ouvir do Zé antes até, e depois pegar a opinião do Flávio,
E quando não tem a governança, o tanto de problema do lado jurídico que você já teve que enfrentar, como é que conta, não sei, sem falar nome, sem falar nada, mas conta um pouquinho da sua visão, assim, de, pô, né, quando não tem, por exemplo, tem sócio, tem família, um monte de sócio, ou sócio que não é da família, se não está organizado, quando dá problema, né? Dá problema. Freitas, super obrigado pelo convite também, parabéns aí pelo evento da XP e da Data Agro, muito bom estar aqui com vocês, Flávio, Rodrigo. Foi muito interessante quando o Rodrigo começou a falar, ele claramente mostrou governança sinônimo de potencial de dinheiro, né? Ele começou a ir para esse lado. Só que governança é exatamente no outro viés, do outro lado da mesma moeda, a forma de você remediar o risco. Então, tem histórias que hoje a gente está assistindo e a gente está num momento super importante da vida do agro, em que nós estamos tendo que jogar um jogo que as cartas estão sendo dadas pelo mundo. Por toda a questão da sustentabilidade, a agenda ESG, por tudo isso, nós estamos tendo que seguir uma cartilha que ela não tem mais volta. Cliente meu não consegue mais vender produto e você não sabe o que está acontecendo. Eu tenho um caso em que o cliente ele tem uma área que, por um equívoco de cadastro, foi incluída dentro de uma área de reserva. Ele tem a propriedade, está fora da área de reserva, só que acontece, a Bunge não compra o grão dele e o BNB não dá crédito, por um erro. Então a companhia não tem acesso a crédito, a companhia não vai conseguir vender o produto. E sabe por quê? Porque não teve a governança adequada de ter o monitoramento disso. Então governança é controle, governança é gestão, é se proteger de risco. Então, acho que a gente está falando de uma questão que ela é extremamente importante na vida de qualquer companhia. E você tocou num ponto que realmente faz parte muito da minha história como sócio do escritório, de trabalhar para famílias. Aí a gente olha o outro lado, é o lado da organização, da gestão da empresa, para não virar aquela confusão de que são várias gerações e que começam a se meter no negócio. Então, governança, do ponto de vista jurídico, é você refletir adequadamente num acordo de acionistas, no estatuto da empresa, quais são seus comitês, como é que funciona, alçadas. Então, você, não só pensando do ponto de vista financeiro, auditoria, mas do ponto de vista jurídico, como é que você reflete esse negócio no dia a dia da empresa sem atrapalhar o negócio. O negócio tem que continuar andando, mas eu vou passar um pouco para ouvir o Flávio aí. Tô vendo que é para tomar dinheiro, é para não ter problema, é para gerenciamento de risco. Flavião, você que está começando, até por ser... A empresa é um sucesso, né? Tá, 4 anos está faturando vai faturar 2 bi, graças a Deus. A empresa está com tem uma proposta de valor muito bacana. Mas conta um pouquinho, assim, você que veio do ataque, né? Você botava 10 e ia para a rua vender insumo, né? E agora você montou uma empresa de distribuição de insumo, de acessar o mercado de uma forma diferente, desintermediando esse mercado de insumo, mas de uma cadeira que você não tinha antes, né? Uma cadeira de gestão. E aí você teve que se adaptar e o tema de governança ele começou a te rondar muito. Você foi cabeça aberta para ouvir e ainda é. Mas conta um pouquinho, assim, o que você ouviu da turma, o que já fez diferença para você, o que você fez na sua companhia nesse curto espaço de tempo. Conta um pouquinho. Bom, primeiro cumprimentar os colegas que estão aqui comigo no palco, agradecer demais a XP e a Datagro pela organização. E é muito engraçado, né, essa relação Flávio, AgriConnection, XP e governança, né? Até estava ali no fundo, a gente estava já adiantando um pouco desse assunto. Isso aí começou um pouco na minha história, quando tivemos que ir para o Mato Grosso, meu sogro faleceu. Ali foi a primeira vez que eu me deparei com o assunto governança. De ter que fazer uma sucessão, de ter que montar uma holding, de ter que fazer um acordo de acionista. De ter que... Era tudo grego até então. Tudo grego. E tudo às pressas, tudo... Não tivemos tempo de planejar, né? Meu sogro faleceu, as coisas aconteceram. A água aqui, tinha que aprender a nadar. Buscamos consultoria, fizemos o padrão que eu acho que é o que todo mundo acontece. E aí,
inauguramos a AgriConnection, eu e meus sócios. E aí conheço... Só uma coisa, se tivesse, no caso do seu sogro, tivessem preparado uma governança antes, teria sido mais fácil. Muito mais fácil. Tá. Mas meu sogro era um agricultor tradicionalista, né, que não seguia um modelo conservador, centralizador. A gente teve que mudar tudo isso, né, organizar o papel de cada um, o que era sócio, o que era executivo, o que era quem queria trabalhar ou não queria trabalhar. Ali foi a primeira experiência com governança. E aí montamos a AgriConnection, chego no Freitas. Aí ele já... Só uma coisa, calma. Como é que você chegou em mim? Conta aqui. Como é que você chegou em mim? Será que a gente quer saber? Não. É tudo certinho. Essa aí dá um livro, né? Um determinado momento eu estava tentando contato com a XP. E aí estava eu e o Evaldo, meu sócio, um dia conversando, uma sexta-feira, fim do dia. Peguei e descobri o e-mail do Guilherme Benchimol, mandei o e-mail para ele, detalhando o nosso modelo de negócio. E que eu vi uma sinergia muito legal entre nós e que a gente poderia fazer muita coisa junto. Deu uns 10 minutos ele respondeu. Eu falei, ô louco. Cara, ele respondeu copiando Freitas. Ó, segue o meu sócio em cópia, Freitas, favor dar continuidade na conversa com o Flávio e tal. Daí deu 3 minutos ele respondeu, né? Era meio do patrão, né? Aí fomos para uma videoconferência. Acho que ele veio todo contrariado, né? O Benchimol mandou ele fazer, ele falou, pô, quem que esses caras? Vamos conversar. E aí começamos a conversar e o Freitas, cara, você tem auditoria? O Freitas, faz um ano que eu tenho minha empresa, nós estamos procurando. Quem que vocês estão conversando? A, B e C. Tá tudo errado. Ou vocês pegam já uma Big Four aí, ou você está fora, Flávio. Não adianta. Você tem que se preparar, você tem que ter governança, você tem que se organizar. Quer jogar Champions League? Já faz direito. Aproveita que a empresa é nova e não tem vício, já começa do jeito certo. Isso era 2020, Flávio? Isso era 2021. Eu falei, agora será que ele tá brabo porque eu veio top-down ou será que é tudo verdade, né? E aí a gente, nessas rodadas nossas de querer acessar esse mercado financeiro e a importância da gente se preparar para acessar esse mercado por conta da oportunidade que a gente tinha, e a gente sabia da oportunidade que a gente tinha na mão de crescimento, a gente precisava se organizar de forma rápida. E aí, de novo, a água aqui, né? De novo, tudo muito rápido. E aí, precisava se organizar muito mais rápido do que a capacidade da gente de capturar a oportunidade. A oportunidade muito maior do que a nossa capacidade de organizar. Então, vamos fazer o quê? Vamos se organizar. E aí que entra o grande encaixe da AgriConnection com a XP. A XP é uma empresa que nos ajudou demais, porque eu fui muito esperto nesse ponto. A hora que o Freitas começou a botar o dedo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer, eu falei, não, então vamos fazer. Não é que tem que fazer, vamos fazer. Então me ensina, vem para cá, né? Tá aqui a empresa, tá a chave, entra aí. Tá aqui o cartão, olha aí. Tá a senha, pega tudo aí, olha tudo. Então, nos ajude. E isso eu acho que foi a grande sacada nossa, de realmente se abrir para o mercado e falar, gente... É difícil encontrar isso, tá? É difícil. Não é tão fácil, não é o comum, porque essa cabeça aberta, isso é o que faz a diferença para ter o sucesso que você está tendo, Flávio. Então, eu acho que essa é uma grande recomendação para quem está aqui. Cabeça aberta. E se cercar de gente melhor que a gente, né? Porque você não tem que saber de tudo, você tem que procurar quem sabe, né? Então, eu acho que a grande sacada da AgriConnection, e eu acho que o grande papel que aí eu posso falar que eu tive, é ser o técnico do time, né? Flávio, qual a sua expertise sobre gestão, processo, governança? Eu fui aprendendo isso também, mas não sou o melhor nisso. Mas eu procurei me cercar de um time de pessoas que são os melhores nisso. Está aqui grande parte desse time, está aqui o nosso CFO, o Orsatti, o Clad e vários outros aí que foram as pessoas responsáveis em pôr a mão na massa e estruturar e fazer isso acontecer. E muito orientado pelos nossos parceiros financeiros. Então a gente abriu a Caixa Preta, abriu a empresa no sentido de vamos construir a 4 mãos. E precisamos construir rápido. E hoje, a hora que você olha, né, a evolução da AgriConnection, o crescimento e a organização andando na mesma velocidade, eu acho que realmente é um case bacana e que a XP aí é uma dos responsáveis por esse sucesso, porque
realmente foi um negócio que a gente conseguiu fazer muito rápido, né, Freitas? Muito rápido. Então, Flavião, você tem que ter um CFO. Me arruma, vamos achar o melhor aí. Flavião, agora você tem que mudar teu sistema. Beleza, qual que é o melhor? Vamos atrás. Flávio, agora você tem que... Cara, você tem que ter política. Cadê as políticas, tu? Vamos fazer política. Conselho. Conselho. Fazendo agora. Ata. Agenda. Enfim. Vamos botar aqui, né? Mas sabe o que é legal do que transformação muito rápida, entendeu? Freitas, sabe um negócio que eu penso do que a gente está falando aqui? Alguém discute que o agro brasileiro é líder no mundo? Acho que ninguém discute, né? Ninguém discute. Que é líder em produtividade, que é líder em tecnologia, em todos os sentidos. Vamos ser líder em governança. E vamos virar a mesa, vamos começar a dar as cartas. Vamos começar a explicar para o mundo como tem que funcionar as regras de governança. Porque hoje a gente segue cartilha de europeu. Vamos começar a virar esse jogo. E a gente tem capacidade para fazer isso. A gente conseguiu construir produtividade no nosso agro para bater qualquer subsídio que o europeu e o americano dava. Tá certo? É verdade ou não é? E por que a gente não vai ser capaz de mostrar do ponto de vista de governança essa liderança? Mas... Até porque a governança, uma coisa que a gente falou muito hoje, acho que é um dos propósitos desse evento, é a questão da comunicação do agro, né? Para o Brasil, para o mundo, para quem está na cidade, esse é um dos propósitos. E o agro brasileiro se comunica muito mal, né? E acho que assim... Comunicação e governança. Uma governança boa no setor como um todo, o agro vai se comunicar com o mundo melhor. E a gente vai parar de tomar pedra onde a gente não está errando. Sem dúvida. E uma coisa, né, Freitas, que eu vejo também, e esse evento traz isso, que é separar o joio do trigo, né? O agro é um agro responsável. As empresas que estão no agro, e a XP, antes de escolher as empresas que operam com ela é muito diligente, ela vai para dentro da empresa. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Então, a gente vê às vezes muitas conversas, o agro não está num bom momento, está isso, está aquilo. Cara, o agro é dinâmico. O agro, ele sempre foi esses altos e baixos. Na verdade, as coisas estão se ajustando, não tem nada de ruim. As coisas estão voltando ao normal, né? Então, o processo de governança, como você disse, vai nos processos de diligência, saber qual é a empresa que trabalha certo, que sabe conceder um crédito, que sabe cuidar dos seus índices. Para quê? Para levar a segurança para o investidor da cidade, que é esse que está lá no dia a dia na plataforma da XP, saber que o dinheiro dele está sendo bem administrado. Então, de fato, e esse evento é um pontapé inicial que a XP e a Datago está dando, de trazer esse povo da cidade e entender que nós fazemos as coisas certas. Né? Essa minoria que vai para a mídia, que tem problema ambiental, que não segue as suas políticas ESG, são uma pequena minoria. Vamos entender, e eu acho que esse evento é um pontapé inicial nesse sentido. Então, nós temos que mostrar o outro lado da moeda, não esse lado ruim que estão falando. Indo para esse, você usou uma palavra legal, né? O desenvolvimento. Eu queria entender um pouquinho dentro da Jalles e da AgriConnection, o desenvolvimento na Jalles do mercado de capitais, que acho que tem muito empresário aqui assistindo, muita gente querendo saber assim, beleza, falando bastante do ponto de vista societário, mas assim, no mercado de capitais, como é que a Jalles se beneficiou disso? Então, contar um pouquinho dos primeiros CRAs, custo, prazo, até chegar um pouquinho no IPO. Aí você para, que depois a gente fala do IPO. E Flavião, no seu caso, que tem um histórico menor, por questões óbvias, quero que você conte um pouquinho da primeira conversa. Você tinha um financiador, né? Aí você, com todo esse investimento em crescimento da empresa, investimento em governança, entrada do Orsat, vocês foram desenvolvendo mais linhas de financiamento, fundo e etc., o que não te deixa na mão de um único player, né? Então acho que é legal você mostrar essa... ainda que novo, você desenvolveu muito esse lado... A companhia se desenvolveu muito desse lado financeiro, né? Rodrigão, se quiser... E Zé, você vai me ajudando aqui. Para isso que eu vim de paletó. Não, mas esse desenvolvimento, né, a gente tinha falado ali tudo que a gente foi fazendo até 2014, né, Freitas? E a partir da hora que a gente foi se preparando e a gente criou a área de RI, acabou quando surgiu o mercado de capitais, olhando para o agro, que foi o CRA, e surgiu uma instituição financeira querendo fazer diferente, que foi a XP, acreditando
no agro, olhando como o Flávio falou, né, olhando com diligência as boas companhias, a gente estava pronto para começar a estar no mercado de capitais. Então, em 2015, nós fizemos o primeiro CRA público, acho que foi o primeiro da XP e o primeiro, acho que do setor nosso, a não ser uma empresa, sem ser uma empresa listada, foi o da Jales, e foi por essa construção, esse diálogo com o mercado, a credibilidade, foi fazendo auditoria trimestral. Depois a gente criou, Zé Dias, uma coisa que você falou, a governança é muito mais do que isso, né? Em seguida, a gente foi, primeira emissão no mercado de capitais foi numa taxa maior, porque poucas pessoas conheciam a companhia. A gente fez um trabalho em parceria com a XP muito grande de levar a empresa ao conhecimento de mais investidores e tudo. Você queimou sola de sapato visitando um agente autônomo, hein? A gente andou esse Brasil todo aí visitando agente autônomo. Naquela época não tinha Zoom, não tinha Teams, era gastar o sapato mesmo, né? E a gente, no começo, foi menos investidores, um spread mais alto, e a empresa foi evoluindo. Depois nós fizemos, em 2017, uma primeira operação com a FC, que é o braço, né, do Banco Mundial para financiamento privado, e a gente deu mais um avanço na governança, né? Criamos uma área de GRC, né, governança, risco e compliance. Calma, o AFC é um baita selo de qualidade para uma companhia, né? E fazem uma diligência enorme, né? Então, e naquela época a gente também já tinha um conselho, né, com membros consultivos, né, na empresa, até o Dr. Plínio Nastari, da Datagra, era um deles, só que a gente não tinha nenhum estatutário. Foi quando o UFC, é importante também ter estatutário para ele poder ter, na hora que der problema, ter voto. Então, isso foi acontecendo e, ao mesmo tempo, a empresa foi acessando mais investidores, um mercado maior, nosso custo de captação foi caindo e a gente também foi evoluindo em rating, né? A empresa foi melhorando o rating ao longo do tempo. Como foi para você aquele convívio com os banqueiros, os advogados, aquele vira-noite, papel, essa junção, né, do agro com a Faria Lima? Que você sentiu desses momentos aí? Eu acho que foi ótimo, foi vamos falar, um crescimento mútuo, né, que a gente, tudo isso fez a gente crescer, a equipe crescer, a gente ter uma exposição maior, ser mais questionado, né, do que a gente está fazendo. Isso é uma coisa boa também, viu, gente? Aquela auditoria que ninguém para de fazer perguntas, você fala, mas eu já respondi tudo, você está respondendo pela terceira vez. Mas essas perguntas, Zé Dias, do advogado, da auditoria, dos investidores, do mercado financeiro, isso faz a empresa melhorar. Então, isso que cria, às vezes, perpetuidade, mais governança ainda. Então, é um caminho que você vai trilhando e vai tendo só benefícios, no meu ponto de vista. Não se compara com o tamanho do investimento. Legal. Só uma coisa, Rodrigo. Coloca em dados aqui. Quanto que foi o prazo, a taxa e o rating da primeira emissão para a última? Pode arredondar, se você não tiver... Não, a primeira emissão nós fizemos, na época, um CRA, que foi um prazo de... Quanto volume também? De 5 anos, mas sem carência, né? Então, foi um prazo médio de 2 anos e meio, 67 milhões. Foi um desafio enorme, foi um momento que o mercado estava super estressado, que teve um banco que teve o presidente, na época, tinha tido um problema lá nessa questão de... E o mercado estressado, e a gente conseguiu fazer 67 milhões, na época foi CDI mais 3, e com prazo médio de 2 anos e meio. Com garantia, né? Com garantia de um contrato de etanol. E hoje que você está com... E o rating naquela época era? Era single A, era um rating A. Agora, essa última operação que nós fizemos, até mês passado, né? Foi uma operação... Coordenada pela XP Investimentos. XP foi um dos coordenadores, né, e líder da operação. E a gente, nessa operação, nós fizemos a NTNB mais 0,4, né, que é como se fosse um CDI mais 0,4, então saiu de 3, lá da primeira, para mais 0,4, e a gente com rating AAA, e o prazo de 10 anos, com pagamento 8, 9 e 10. Então, 9 anos de prazo médio contra 2,5, um spread que saiu de 300 pontos, né, para
para 40 e o rating saiu de A para AAA. No final, gente, isso daqui ajuda a desenvolver o agro, né? Porque olha o tanto de dinheiro, olha o tanto que ele se financiou mais barato para o quê? Para investir no agro, né? Então, Flavião, Parabéns. conta você. Você estava falando de capital de giro, né? Eu gostei dessas taxas do Rodrigo. Ó, rapaz, é de 87 para Olha, cá. eu Já aproveita Você para fazer negociar, outra que tem um monte chamada de da testemunha, Flávio. Hã? Já aproveita para Né? negociar. E tô com o meu advogado já. É isso, já Estamos alinhados, né, De Zé? 87 Eu te ajudo, pra cá. Flávio, eu te ajudo. Estamos alinhados. Falta 40 anos. Ô, louco, pô. De 87 para cá. Essa saúde que eu tô aqui, com esse 30 e corpinho, poucos não anos. dá, não. Bom, respondendo ao que você colocou do estrutura de capital de giro para o crescimento, esse foi o grande desafio, né? O grande desafio é o desafio das empresas que crescer. Imagine uma empresa que cresceu como a nossa, é o principal desafio, além da... E uma empresa que, assim, ela vende hoje, né, o insumo para o produtor usar, para colher, para vender, para receber, para te pagar. Então tem ainda esse É o ponto financiamento, aqui, né? A maior parte das nossas vendas é o prazo safra, safrinha. Então você tem que financiar o agricultor, o distribuidor, a cooperativa, o mercado de forma geral. Então você precisa muito de uma estrutura de capital de giro. Praticamente é muita grana. Teu negócio é um banco, tá? Hã? Teu negócio é um banco, ninguém te explicou, mas é. É um banco que fornece insumos. Enfim, e aí esse foi o grande desafio, além do assunto que a gente estava... Ô, Flávio, tem uma coisa a mais, viu? Que eu vou te contar que o Freitas não perguntou, que ele não queria que eu falasse, né? Mas os FIIs dos bancos, de canal, também foi caindo, viu? Com essa... Rodrigão. Ele não ia apertar nós, não era Aqui ele que ia não, apertar? cara. Aí não. Melhor eu ficar quieto aqui. Segue, Flávio. E o Você viu o advogado cara que que tá vem- cobrando menos? Tá cobrando menos também? Segue. O de paletó aqui, ó. Rodrigo, você viu o cara quando vem com maldade querendo pegar, ele acaba... Mas voltando, a estrutura de capital de giro, esse é o grande desafio. Nós gastamos muita sola de sapato em roadshow, muito. E cada portada que a gente tomava saía um aprendizado e um ponto de melhoria. E a gente foi se encontrando, foi se identificando com as empresas que acreditaram e entenderam o nosso negócio. E hoje a gente tem uma estrutura bem bacana. Hoje a gente está escorado em os bancos com essas operações bilateral, né? Os bancos de primeira linha, caixa, crédito com fornecedor, mercado de capitais. Então, hoje a gente está bem dividido. Já anunciou o fundo aí, XP, que a gente vai fazer. É. Pô, vamos, né? Esse aí, e agora que essas taxas do Rodrigo talvez seja até maior. Aproveitando do que ainda ele não tava está em falando. período de silêncio, que ainda não estamos... Isso que eu ia falar, porra. Ainda não estamos, por isso que eu falei. Então é uma E estrutura. ele não é empresa aberta também, Rodrigão. Ele pode falar um pouquinho mais que você. Mas na oferta pública precisa Só que respeitar. esse Mas ainda ponto, não está mandatado, calma. só que esse ponto eu quero falar, por exemplo. Está no chamego ainda aqui, ó. Mas o Freitas, o que acontecia? Ele olhava o estudo de capital de giro da Connect e falava, agora você precisa ter dívida de mais longo prazo, depois de mais de curta, depois mais isso, depois mais aquilo. Eu falei, Freitas, mas não acaba, cara. Não acaba, toda hora tem que estar melhorando alguma coisa. Não, porque antes ele chegou para conversar comigo, era um credor. Um credor com prazo de 1 ano. Eu falei, não, né? Aí você começa, mais credor, quero mais prazo. Aí você não tem o que parar de bater, né? Mas hoje está uma estrutura bem legal, bem dividida, que também, isso eu acho que é outro ponto que engata com a governança. A estrutura nossa de capital de giro ela é muito bem organizada, bem dividida, bem pulverizada, em diversos bolsos, e importantes bolsos que têm selo de qualidade, né? A hora que você vê essas instituições acreditando na AgriConnection, acho que isso também traz um selo bacana, além do que tudo que a gente falou aqui. E Flávio, eu entendo que o teu negócio é um negócio asset light, né? Então, Isso. os bancos estão entendendo isso? Porque Então, às vezes eles conhecem mais esse mercado, né? O mercado de revenda no business tradicional, ter loja, ter aquela coisa do... Isso está funcionando bem. Então, é esse que foi o nosso grande desafio da gente explicar o nosso modelo, né? Porque as pessoas, vocês são revenda? Não, mas vocês são indústria? Não, mas vocês têm fábrica? E aí a gente tinha que explicar toda a dinâmica do que a gente estava se propondo a fazer e falar, não, nós estamos aqui para concorrer com as multinacionais, não com a revenda. A revenda é nosso cliente, a cooperativa é nosso revenda, o agricultor é nosso cliente. Então, de fato, é um modelo asset light e que essa foi talvez uma das principais demoras da gente explicar para o mercado e que a XP pegou rápido. Mas você imagina, Né? você chegar com um modelo asset light, novo, que ninguém conhece, e sem balanço auditado, né? Assim,
Então, a governança colaborou para que você conseguisse, ao longo do tempo, explicar melhor. Confiança e entrega da companhia, né? Essa é uma capacidade que foi importante, que é as entregas, né? E rápido, né? Porque a gente precisou construir evidências de governança, evidências de números, para poder comprovar toda a tese e o mercado entender e falar, não, realmente os caras têm uma tese bacana, confiável e levam a segurança. E Flávio, num momento que eu acho bastante desafiador, porque eu, na minha vida de M&A no agro, eu acompanho todas as histórias, né? Tem no teu setor, Tanol, etc. Mas nesse mundo que a gente olha de revendas, a gente viu todo um processo de concentração muito grande. Em primeiro lugar, né, na turma lá de trás, nas químicas, formando os gigantes, né, Bayer, Monsanto, Dow DuPont com Corteva. Então você teve uma concentração muito grande e depois, na revenda, tudo aquilo que aconteceu no mercado. E esse processo que aconteceu no mercado não foi um processo fácil, né? Não está sendo fácil. Hoje, a gente tem situações de revendas no mercado que estão encontrando desafios que são derivados de algo que é natural na minha visão do agro, que são os anos bons e os anos ruins. Mas nos anos ruins você tem uma questão com crédito. E como é que você faz com esse crédito? Então tá bom, vou ter que renegociar. Aí a gente tem a vida que tem que ser enfrentada das RJs. E de novo, para voltar na discussão Sem contar o aumento de taxa de juros nesse exato período de tempo. Nesse né? exato período de tempo que você tem uma subida da taxa de juros. E sabe, na minha visão, quem é que está sobrevivendo, navegando melhor esse momento? Quem tinha melhor governança. Quem tinha melhor governança do crédito, que então o negócio não era simplesmente Porque vender, o dinheiro vender, continua existindo, né? Mas ele é mais Exatamente. restrito para quem vai. Exatamente. Então, então a gente falou de governança em vários ângulos, né? A gente não tinha falado, por exemplo, governança do ponto de vista de crédito, que no agro é fundamental, principalmente nesse mercado que você está. E isso é que tem diferenciado muito as empresas dos vencedores daqueles que estão sofrendo. Então, pô, parabéns nesse momento, você ter essa evolução, realmente um negócio muito bacana. A parte nossa mais evoluída foi essa do crédito. A nossa diligência de crédito na nossa cozinha, ela é muito ampla. É uma estrutura bem robusta, uma equipe grande, os próprios representantes são alinhados ao risco, se o cliente não pagar, ele não recebe. Ali começa uma boa diligência, depois chega no escritório, tem um time grande lá, ferramentas, aí nós vamos discutir esse crédito com o mercado financeiro, com os fornecedores. Então, assim, dificilmente um cliente ruim vai passar nessa peneira. E nem por isso o mercado percebe a gente como alguém engessado, porque isso acontece na cozinha, né? A hora que a gente volta para o cliente, a gente já volta com a solução e de maneira segura. Então, isso, de fato, nos ajudou a seguir crescendo nesse momento e com resultado, né? Parabéns, Flavião. Zé, vamos falar de IPO com essa turma, com quem já fez e com quem vai fazer? É a próxima fase, né? Porque a gente foi falando, né? Nasce a governança, ela se desenvolve e aí você tem um momento de liquidez. Mas é legal ouvir dos caras, né? Fala. Você estava pronto, eu quero que você faça o seguinte, você estava pronto também para fazer IPO. Assim Ninguém está pronto quando faz IPO, mas cara. Esse cara estava ajeitadinho. Esse cara estava viu? redondo. E Pô, parabéns, hein? O que faltava, o que você teve que arrumar na casa, por que fazer o IPO e como que você enxergou, como você enxerga isso hoje como sendo importante para a companhia? E aí, Flavião, você vai pensando, porque você vai responder o que você acha do tema e quando que a gente vai lançar a meta AgriConnection 2000 e... Peraí, gente. Aí o advogado vai bloquear. Pô, já vamos anunciar IPO aqui no estádio? Aqui já passou das... Já pode abrir. Já sextou? Já pode abrir a escola. Traz cerveja, turma. Vai lá, Rodrigo. Se ele conseguir a taxa tua, Rodrigo, acho que vai mais rápido. Não, ó, assim, uma coisa que o Flávio falou aqui, que eu queria até reforçar, que foi uma coisa também que permeou toda a história da Jalles, essa capacidade de estar com a cabeça aberta, saber ouvir, e uma contribuição desde sempre dos acionistas que sempre tiveram um interesse muito grande na empresa. A gestão era do Grupo Lage, né, que é o nosso grupo familiar, mas sempre teve um apoio muito grande dos acionistas. E no IPO não foi diferente, mas o que aconteceu? Falando um pouco da história até chegar no IPO, né? Depois que a gente fez umas 5, 6 emissões no mercado de capitais, emissão pública, que a gente teve que fazer
roadshow, conversar com investidores, a empresa foi ficando mais conhecida. Já tinha a área de relações com investidores desde 2014. A gente, apesar de não ser empresa listada, a gente todo trimestre fazia um call de resultados, divulgava o resultado e dava uma satisfação para o mercado. Então, Site de RI. isso foi exercitando. Não ouvi, Freitas? Site de RI. Site de RI, a gente também montou um site desde 2014. Isso foi exercitando a companhia a fazer uma governança cada vez melhor. E aí chegou a operação do AFC. A gente não precisava, na época, de ter um plano de ação de governança, porque eles falaram, você já tem mais do que precisaria para a operação que a gente vai fazer. Mas se vocês quiserem, a gente dá ainda algumas sugestões para vocês. E aí a gente evoluiu mais ainda na governança, aí a gente estava pronto, como o Freitas falou, quase pronto, né? Tinha algumas coisas para fazer, e aí nós fomos provocados. Na época até o mercado de IPO estava bem pujante, né? Investidor querendo, o agro estava há 11 anos, né? Sem ter uma operação no mercado de capitais, e aí nós fomos provocados na época, em primeira mão pela XP. Não faria sentido vocês pensarem no IPO? E eu fui com aquilo para casa, né? Falei assim, ó, acho que faz todo sentido. A empresa está no momento que já está indo nas gerações futuras dos acionistas. A gente está no momento de poder acelerar o crescimento da empresa. E isso seria uma forma de avançar mais na governança, uma forma de dar mais visibilidade para o negócio, ajudar o negócio a perpetuar, né, por mais tempo, dar clareza do valuation da empresa para os acionistas e uma condição de liquidez no futuro para as futuras gerações. Mas aí eu fui com isso, falei na diretoria e a gente falou, pode ser uma boa ideia, vamos levar para o conselho. Veio a pandemia. A gente falou, acabou. A pandemia acabou, não vai ter, agora só daqui. Passaram 4 meses, o mercado voltou. E aí nós levamos para o conselho e para os acionistas da empresa. E naquela época o pessoal achou, pode fazer o trabalho de avaliação. E aí foi um trabalho que foram de 6 meses. Depois a gente pode contar um pouquinho, né, das coisas que foram importantes, né, para a gente nesse processo. Mas foi muita confiança, né, do acionista, né, em a gente fazer esse trabalho. E a gente não arrepende. Acho que foi ótimo para a empresa e tem sido muito bom a condição que a empresa passa a ter de custo de captação, cai ainda mais, maior exposição, mais atração de mão de obra, também mais exposição para tirar a mão de obra, mas assim, é um caminho que a gente não arrepende e acha que foi ótimo para a companhia. Mas realmente é uma cartilha, né? Porque seguiu tudo, trouxe acionista de referência, estava pronto. Fez a receitinha Esse do bolo, fez, né, a receita perfeita, parabéns, viu? Ó, não cai na conversa dele de falar de IPO. Primeiro tem... Joga a data, Flavião. O IPO é o troféu da governança, né? É a hora que você chega no ápice, né, de organização, é a hora que você realmente... E isso é uma construção que nós vamos fazer junto. Acho melhor você pôr a data, Freitas. Põe a data aí, vamos ver. 2029. 29? Ele já fez conta de eleição, já fez um monte de conta. Banqueiro, é uma maravilha. Então, vamos pôr como meta. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar. Vamos fazer essa cartilha e pegar a receita. Mas você viu, Flávio? Esse é um ponto lá na frente, mas tem uns pontos intermediários. Trazer acionistas de referência que podem te ajudar mais nessa trajetória, em termos de governança, em termos de expansão do negócio, acesso a capital, tudo isso vai te dar musculatura para em 2029 ter a XP e o Demarest lá do teu lado no IPO. Opa! Ó, o Demarest. Tá falando, não tem oferta ainda, advogado, não pode falar. Mas legal. Gente, a gente está chegando no final. Eu não posso atrasar, senão eu atraso o próximo painel, que atrasa o show, e aí vocês ficam bravos comigo. Então, eu vou pedir uma mensagem final aqui de cada um, para a gente poder fechar esse painel e abrir a nossa de sexta-feira. Show de bola. Quer começar comigo? Você. Bom, eu acho que conversamos bastante sobre tudo aqui, mas
a importância, né, voltando para o tema, acho que é legal a mensagem final em cima do tema, né? A importância da governança é, como o Zé colocou ali, é em tudo, né? É num processo, é num acordo de acionista, é na relação societária, né? Saber separar certinho o papel do sócio, o papel do executivo. Saber a hora que você, como executivo, pode passar o bastão para alguém que tem a capacidade de fazer melhor do que você faz. Eu viro e mexo, eu falo isso. Tem hora que tem que oxigenar. É importante ter a cabeça aberta, aceitar feedback, né? Eu sempre aprendi que feedback você não questiona, né? Você escuta e fica quieto, né? Vai para casa, mastiga e você vai ver que muito do que te falaram realmente é o caminho. Então, governança é tudo, governança é o que orienta, é o que sustenta e é o que te abre portas, né? Então, não tem outro caminho. E eu só tenho que agradecer a XP e todos os parceiros que participaram dessa construção conosco. E tem uma escada longa aí, que agora colocaram mais uns degraus, você viu? É sempre assim. Eu brinco com o Freitas, não vou deixar de perder essa piadinha. Eu falo que o Freitas é igual a Rafaela, minha esposa, né? Nunca acaba as demandas, né? Melhora nisso, mas não acaba. Peraí, ela está ouvindo. Ela está ouvindo, mas não acaba, que jeito... Então, para fechar, vou fechar com isso aí. Realmente, obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa e vamos levar esse agro aí para o campo, ou para a cidade, que tem muito para a gente construir. E chegar no 2029 aí, pronto para isso. Flavião, parabéns pela humildade que vocês têm e cabeça aberta, viu? Vocês vão longe. Amém. Zé, e depois a gente fecha com quem começou. Vamos lá. Do meu lado, eu acho que a mensagem final é uma mensagem que vai junto com um desejo, que é realmente que o agro, como líder desse país em tantas coisas, seja líder também no nosso tema de hoje, que é governança. Isso é possível, é isso que, se nós conjugarmos com todas as nossas capacidades dentro dessa indústria, eu não tenho dúvida de que nós, como país, chegaremos em caminhos muito mais longos. Para isso, acho que o Rodrigo falou muito uma palavra aqui que foi perenidade, perpetuidade. Essa é uma palavra que eu gosto muito, é um valor do escritório e eu acho que essa palavra diferencia muito as empresas, as pessoas, as ações. A gente está num momento em que a gente tem desafios. Esses desafios, quando a gente coloca eles no longo prazo, quando a gente olha para o longo prazo, eles ficam desse tamanho. Eles ficam desse tamanho. Eu não tenho dúvida que um país como o nosso, com a capacidade que a gente tem, vai ter capacidade de superar esses desafios e o agro vai ser líder nesses desafios. E no dia a dia eu acho que a ação de cada um de nós tem que estar voltada para isso, trabalhando, como falou o Flávio, colocando as pessoas do lado, né? As pessoas que entendem de cada coisa, aquela pessoa que entende os processos, o advogado, o banco, cada um na sua casinha fazendo o que tem de melhor. Eu não tenho dúvida que isso fará com que todos nós cheguemos a lugares muito melhores, as nossas empresas, nossas famílias, o nosso país como um todo. Ô Zé, e quem quiser conhecer o Demarest e passar naquela sala de reunião maravilhosa, servindo aquele cappuccino, aquele bolinho, como é que faz para conversar com vocês? Só manda mensagem para mim, que eu sou igual o Benchimol, não sou como ele, mas vou responder rápido também, estão todos convidados. Aí, pode mandar mensagem pro CEO, então. Rodrigão, obrigado pela parceria de todos esses anos. Encerra o painel, a palavra é sua. Não, bom, eu queria reforçar uma coisa que o Zé Dias falou aqui, que é muito importante, né, para todo mundo aqui, que acho que, em geral, está ligado ao agro, mas o Brasil é o líder mundial do agro, né? É a maior vantagem competitiva de setor que o Brasil tem é no agro. E, por ser líder, a gente também é vidraça. Então, todo mundo quer atirar no líder, né? E o Brasil é competitivo, faz mais barato, então isso reforça ainda mais a questão de governança. Então, queria
deixar essa mensagem, né, que a governança na parte ambiental, social, então isso cada vez vai ser mais exigido do agro. E não basta você fazer corretamente, você tem que saber mostrar que está correto, tem que ter a documentação, os processos. Então, o Brasil, para continuar crescendo no agro, ser uma liderança, a gente vai ter cada vez mais investir na governança. E, independente disso, né, eu queria deixar esse depoimento, né, que essa trajetória de melhoria no processo de governança da empresa só trouxe bons frutos. Foi isso que acabou a gente estando pronto na hora que a janela veio. Então, a pessoa, às vezes, na hora que uma pessoa que quer fazer um IPO um dia, aí ele vai falar assim, na hora que a janela vir, eu vou me preparar. Às vezes passa. Ainda mais no Brasil, que a gente tem janelas curtas, governos que vão e sobe e desce, né? Então, queria deixar essa mensagem, agradecer, né, os companheiros aqui de painel, agradecer a XP pela parceria nessa trajetória, que a XP também conseguiu, né, durante esse período todo, levar a empresa ao conhecimento de investidores, né? Obrigado, Freitas, obrigado, Atagro, Dr. Plínio, Gui, e foi um prazer, agradecer a atenção de todos vocês aí, muito obrigado e bom final de festival. Parabéns pelo festival também, viu, Freitas? Valeu. Turma, governança não é custo, é investimento. Vamos lá. Obrigado, viu? Excelente. Esse foi o nosso painel Gestão e Governança no Agronegócio.